Pode ir, o programa tá pronto? Tá liberado? É liberado. Ainda não. Vinheta aí, por gentileza. Fala, moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área, convidando você a se inscrever no canal da TNT, tocar na notificação, deixar o seu like lá, o seu dislike, comentar o conteúdo. Não gostou do conteúdo? Dá um dislike, não tem problema nenhum, dá o like. É o seguinte, surgiu nas redes uma polêmica, não foi eu que criei, nem fui lá, eu fiquei sabendo depois, tá? Algum gaiato soltou aquela cagação de regra. Nenhum time fora do eixo Rio-São Paulo é maior que os times do eixo Rio-São Paulo. E aí tu tá mexendo com a galera, tu tá protegendo esses aqui, ó, e tá achincalhando uma parte dessa galera aqui, que eu acho que em termos de título, relevância e tal, tá muito representado nesse pessoal aqui. De que lado você está? Faz sentido esse protecionismo? Fala, ó, ninguém entra aqui no eixo Rio-São Paulo e ninguém debate com essa galera aqui e pronto, acabou. Meu irmão, o que faz o gigantismo de um clube? O que faz a grandeza de um clube? É óbvio que tem a sua história, tem a torcida, tem os títulos, tem a questão dos rebaixamentos, tem a questão do tempo, o hiato entre títulos relevantes, o período que o time fica um pouco no ostracismo ali. Eu sempre falo isso aqui e repito, nós no Brasil temos uma enorme dificuldade em entender que a hierarquia dos times não é uma parada feita no concreto, que você bota ali e não sai nunca mais. É móvel, meu velho, é móvel. Se você olhar nos anos 80, a hierarquia tinha uma parada, agora ela tem outra, daqui a pouco ela tem outra. Nos anos 50 estava desenhado de um jeito, nos anos 60 começou a ser desenhado de outro jeito, nos anos 70 a mesma coisa. Nos anos 70 não ia ter um gaiato abrindo a boca para falar, por exemplo, do Internacional, que foi campeão invicto, inclusive, do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro teve muita relevância nos anos 70. Aí, nos anos 80, o Grêmio pega um pouco desse papel. Enquanto isso, você tem, nesse período aí, dos anos 70, dos anos 80, talvez alguns questionamentos ali em relação ao Santos, em relação ao Botafogo, em relação, em parte, ali ao Fluminense, talvez, ao próprio Vasco. Então, assim, você tem variações. Teve um período de jejum de uma galera aqui, mas teve períodos maiores e menores para uns ou para os outros. No século XXI, cara, assim, o Vasco sofreu 4 rebaixamentos. E isso impacta muito um pouco na construção, na memória de alguns. Aí você fala, mas como assim? Não tem como, é inquestionável. Pô, tu vai conversar com um moleque aí de 19, 20 anos, e aí você vai falar que, putz, não tem discussão do Vasco com o Grêmio, não tem discussão do Vasco com o Cruzeiro, do Vasco com o Inter, Galo com o Fluminense, Galo com o Botafogo. Por quê? Aí é onde a gente tem que definir. Eu acho a frase uma barbaridade. O cara falar, não, é impossível algum time fora do eixo Rio-São Paulo entrar aqui nessa sala, porque os 8 maiores clubes do Brasil são os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, pronto, acabou. Não é verdade, pô. Não é verdade. Primeiro, vamos lá, né? Pesquisa de torcida, que é um parâmetro. Já não é essa hierarquia aqui, tem mudança. Agora, quais são os clubes mais nacionais do Brasil? Realmente são os 8 do Rio e São Paulo. Por quê? Aí é uma questão histórica de transmissão, limitações nacionais, até a mudança, que tem 20 e poucos anos. Até ali os anos 80 e 90, você tinha a transmissão dos estaduais, a esmagadora maioria dos estados recebia Rio e São Paulo. E aqui não tem nada condenatório, não. Era uma questão de desenho de mercado. Você ainda não tinha... Fala, meu chapa. Meu sogro é do interior de Minas e torce pro Fluminense porque só passava time campeão. Sim, eu tenho muitos amigos. Ó, eu venho de Fortaleza. Muitos amigos que torciam para um time de fora e um time local. E isso em várias regiões do Nordeste. Minas, tem várias cidades de Minas que tem mais torcedor dos times do Rio do que dos times mineiros. Você vai no Paraná, por exemplo, tem muito torcedor do Corinthians. Então você vai no Mato Grosso, a mesma coisa e tal. As exceções a esse movimento, você tem ali um pouco de Pernambuco, né, uma manutenção muito grande ali, principalmente no Recife. Salvador, especificamente, não a Bahia como um todo, como estado, mas Salvador, acho que protegeu bem ali Bahia e Vitória. O Rio Grande do Sul e Minas e Belo Horizonte, porque, de uma maneira geral, você vai ter briga em algumas cidades fora de Belo Horizonte, lembrando, a Minas é o estado com mais cidades, né, no Brasil. Mas você vai, por exemplo, Juiz de Fora, que é ali na divisa quase com o Rio de Janeiro, cara, a maioria dos torcedores de Vasco e de Flamengo. E isso tem uma explicação, assim, tem que ter
uma explicação, porque não é do nada. Óbvio, o Flamengo já era um time super popular, vários aí eram times muito populares, mas as transmissões, tanto de TV quanto de rádio, contribuíram para esse fortalecimento e essa disseminação. E, de novo, isso não é uma condenação nem um julgamento, era uma questão de mercado na época. E depois o mercado foi mudando, as emissoras resolveram segmentar, regionalizar tanto os programas esportivos quanto as transmissões de campeonatos, e ainda bem. E você já tem impacto nas pesquisas de torcida dessa disseminação local de transmissões. É ótimo, mas existe uma explicação. E, de novo, a culpa não é do Flamengo, a culpa não é do Fluminense, a culpa não é do São Paulo, do Palmeiras, de ninguém, nem de quem transmitia. Era simplesmente uma questão mercadológica, era um contexto. E tá tudo certo, mas isso aconteceu. Mas vamos lá, questão de torcida. A mais recente saiu em junho, agora no dia 25, se eu não me engano. O Flamengo continua liderando, com 20,6% de torcedores ali. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco. Até aí, você vai estar fortalecendo o argumento da galera que fala, só tem gente do Rio e São Paulo aqui. Beleza, mas não apareceu ainda o Fluminense, não apareceu o Botafogo, nem apareceu o Santos. Antes dessa galera aparece Cruzeiro, Grêmio e Galo. Então, em termos brutos de torcida, você tem o Cruzeiro, o Grêmio e o Galo à frente de Fluminense, Santos e Botafogo. Só para deixar claro aqui. Então, do ponto de vista de torcida, você precisa entender que o Cruzeiro, o Grêmio e o Galo tem que entrar na discussão. O Cruzeiro tem, segundo a pesquisa, bem mais torcida do que, por exemplo, o Botafogo, Santos e o Fluminense, na pesquisa. Eu não estou dizendo o que você acha, o que eu acho, é o que está na pesquisa, e isso, se você olhar outras pesquisas, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Muda uma besteirinha aqui, outra colar, mas no geral é isso. Sempre foi assim? Não foi sempre assim. Flamengo e Corinthians normalmente sempre estiveram na liderança, mas o Vasco já esteve na frente do Palmeiras, já esteve na frente do São Paulo, aí depois perdeu o lugar. O Palmeiras passou o São Paulo, depois o São Paulo passou o Palmeiras, agora o Palmeiras passou o São Paulo, aí o São Paulo passou de novo e por aí vai. Cruzeiro e Grêmio já tiveram variações. Então, assim, não é imutável, porque os períodos vencedores de determinados clubes colaboram para mais ou menos torcedores. Não é uma coincidência. Os períodos vencedores formam torcedor. E alguns períodos de jejum tem fenômenos que montam também caráter de torcedor. Por exemplo, o Corinthians cresceu a sua torcida no maior jejum que viveu. Isso por palmas pro Corinthians. Mas existe não é uma regra, mas um caminho, que é quando um time está ganhando muito, ele vai aglutinando torcedor ali. Eu já falei disso aqui no programa várias vezes. Você pegar o organograma ali, os gráficos de torcida, você vai ver que nos anos 90, o São Paulo dá um boom ali quando ganha 2 vezes a Libertadores, 2 vezes o Mundial e tal. Depois no tricampeonato. Agora o Palmeiras tem um crescimento grande de torcida e tá tudo certo. É a dinâmica humana. O cara, a família forma o torcedor, os amigos formam o torcedor, os períodos vencedores formam o torcedor também. Então, assim, do ponto de vista de torcida, você tem que discutir essa galera, porque estatisticamente o Cruzeiro, o Grêmio e o Galo, por exemplo, estão à frente de Santos e Fluminense. O Galo tá ali empatado, tem uma variação às vezes para mais ou para menos junto com o Botafogo. E o Internacional, segundo a pesquisa, tá ali atrás do Botafogo, mas está na frente de Santos e Fluminense. Então, do ponto de vista de torcida, sim, essa galera tem que entrar na briga. Aí você vai pra história. Você vai ter que botar uma galera aí, velho. Não tem como. Você vai falar, mas o Bahia e o Atlético Paranaense. Cara, eles têm uma puta história e recentemente histórias bem legais, diga-se de passagem. O Atlético, inclusive, ganhando mais coisa do que uma galera aqui. Mas, beleza, acho que o Atlético e o Bahia, por uma questão de torcida, de período vencedor, de títulos no geral até, eles realmente ficam um pouco atrás, mas tem ferramentas para olhar olho no olho de uma galera aí. Do ponto de vista de história, por que, por exemplo, você vai dizer que o Grêmio, o Inter, o Cruzeiro e o Galo estão tão atrás de todos os outros ali? Porque eles deram menos jogadores para a seleção do que essa galera de Rio e São Paulo. Também tinha uma explicação. Dos treinadores, da federação, de onde está a CBF, enfim, que isso melhorou dos últimos 25 anos pra cá, isso foi variando. Inclusive, a seleção brasileira teve muitos técnicos gaúchos, técnicos campeões, inclusive, mas só recentemente a gente teve o Filipão, Mano, Tite, só pra falar alguns. Então, assim, a coisa foi mudando um pouco, mas por que a história de vida do Cruzeiro, do Grêmio, do Inter, elas são histórias menores aí do Galo do que a do Fluminense, do Vasco, do Botafogo? É óbvio que por estarem no Rio e em São Paulo, tem impactos ali sociais, políticos, econômicos muito maiores, assim. Quando você vê o Vasco numa questão de luta contra o racismo, de igualdade e tal, tem muito impacto ser no Rio de Janeiro, no momento em que o Rio, e ainda é uma cidade super importante, mas era ainda mais relevante do ponto de vista socioeconômico pro Brasil. Então as coisas que acontecem lá realmente acabam reverberando. O Santos é o time que, basicamente montou parte do nosso DNA futebolístico, né? Tanto o Santos quanto o Botafogo nos anos 50 e anos 60.
Então, claro, eles têm um lugar muito especial ali, mas quando você fica muito tempo, às vezes, sem reforçar essa sua história, você dá espaço para outros. Então, por exemplo, o Santos, ele ficou nos anos 80, nos anos 90, uma parte dos anos 2000 ali, o Santos foi ganhar, depois da era Pelé, o Campeonato Brasileiro, só em 2002. Então, assim, é muito tempo, velho. É muito tempo. Aí nesse período você tem o Grêmio e o Cruzeiro tomando conta da Copa do Brasil, o Grêmio ganhando, como ganhou nos anos 80, Mundial de Clubes, o Cruzeiro ganhou nos anos 70 Libertadores, aí ganha Campeonato Brasileiro, e aí você vai tendo no imaginário das pessoas um debate. A mesma coisa vale agora no século XXI, com o Vasco tendo 4 rebaixamentos, ficando distante da disputa de título. Por que que hoje, fora o aspecto de torcida, que a do Vasco é, neste momento, pelas pesquisas, a 5ª maior do Brasil, do ponto de vista de conquistas e competitividade, o Vasco está atrás dos que a gente está citando aqui. Ele está atrás do Inter, ele está atrás do Grêmio, ele está atrás do Cruzeiro, ele está atrás do Atlético. Ele ficou, em boa parte, atrás do Furacão de conquistas e competitividade. Então por que que ninguém toca nos lugares? Eu acho que tem briga com todos esses aí, com o Vasco recentemente, com o Fluminense, porque, de novo, a gente precisa ver quantos times aqui ficaram tanto tempo sem ganhar coisa ou sem competir. Os hiatos históricos, você vai falar, o Inter tem um jejum de brasileiro desde os anos 70, é verdade, o Inter ficou um período de jejum, só que de uns tempos pra cá ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial, ganhou o Sul-Americana, tá toda hora competindo ali. No século, por exemplo, não tem comparação da competitividade de títulos do Inter com relação ao Vasco, por exemplo. Aí você pega o Grêmio. Pô, o Grêmio ficou tanto tempo de jejum quanto os outros aqui, quanto o Fluminense, quanto o Botafogo, quanto o Vasco, quanto o Santos. Não, o Grêmio, se você pegar nos anos 80, Mundial, Libertadores, nos anos 90, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, nos anos 2000, vai ganhando de novo Copa do Brasil, 2010, aí ganha Libertadores. Então, assim, não tem hiato na história do Grêmio. Por que que o Grêmio não debate com essa galera aqui? Não existe explicação, não tem razão, a não ser um preconceito idiota de quem se fecha na bolha e esquece. O Cruzeiro é a mesma coisa, anos 90, tá lá. Aí anos 2000, nem se fala. Agora, mais recentemente, anos 2010, também não tem como falar. Tem Copa do Brasil, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão mais de uma vez. Então não tem como. Aí vamos pro título em geral. Vamos lá. O maior campeão da Copa do Brasil, quem é? O Cruzeiro. É o 4º time com mais títulos nacionais, diga-se passagem. E é o 3º em títulos internacionais. Aí tu vai tirar o Cruzeiro da briga, vai dizer que ele não briga com o Fluminense, Botafogo, Vasco, Santos. Briga, pô. Lógico que briga. O Inter, 4 títulos nacionais, aí fica um pouco complicado na briga, mas tem 7 títulos internacionais, inclusive é o 3º com mais. Difícil, né? Grêmio, 8 títulos nacionais, 6 títulos internacionais, sendo que, junto com o Santos, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, tá ali no bolo de maiores campeões da Libertadores com 3 Libertadores. E é o 2º com mais Copas do Brasil, né? 5. Atrás só do Cruzeiro. Aí o Galo, 7 títulos nacionais, 4 internacionais. O problema do Galo aí é que ficou muito tempo com jejum, né? De títulos nacionais ou internacionais. Você pega ali o Galo nos anos 70, ele só volta a ganhar um título, tem a Conmebol e tal, não sei o quê, mas aí títulos nacionais, por exemplo, aí ele vai recuperar ganhando Copa do Brasil e tal, e recentemente ganhou o Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Galo, ele perdeu um pouco das ferramentas no período que ele ficou muito tempo sem ganhar títulos fora de Minas, né? O que impacta na parada. Aí nesse tempo você tem o Vasco, 4 rebaixamentos, o Botafogo, 3 rebaixamentos, Fluminense e Santos também caíram aí, então tipo assim, beleza, o Grêmio também caiu, o Cruzeiro caiu, todo mundo aí caiu, mas parece que a queda dessa galera é pior do que o pessoal julga, como se, pô, o Cruzeiro caiu uma vez, parece que a queda do Cruzeiro é pior que as 4 do Vasco, pô, e não tem como. Se a gente tá falando aqui da Inglaterra, por exemplo, eu não tenho nem dúvida que a gente estava reordenando a hierarquia no futebol inglês, como aconteceu. Quando começa a era Premier League, o Everton tinha um lugar, tá? Hoje ele tá atrás de mó galera. O Everton tá atrás do Chelsea, tá atrás do City. E no começo não era assim. Mas, pô, você não tem uso capião, né? Eu entrei aqui, não largo mais e tô aqui há tanto tempo e vou ficar. Não é assim, velho. Você tem que abrir a janela. E essa discussão que rolou na internet é uma loucura. Dizer que nenhum time fora do eixo Rio-São Paulo briga com os times do Rio e de São Paulo é uma ignorância esportiva gigantesca. Ou mau caratismo mesmo, porque não tem como. Eles brigam e alguns aí tiveram momentos de serem maiores. Hoje, de novo, você não tem como colocar o Grêmio atrás do Vasco. Você não tem como colocar o Cruzeiro atrás do Fluminense. Você não tem como colocar Inter e Galo atrás do Botafogo. Ou eles estão olhando olho no olho, ou em alguns momentos estão até acima.
E aí fica variando. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, porque hoje, assim, o Botafogo tá lá, é campeão da Libertadores, campeão brasileiro, gol do PSG na Copa do Mundo, vai continuar competindo. Mas se a gente olhar 10 anos atrás, por que o Botafogo sustentava uma grife acima do Grêmio, ou do Cruzeiro, ou do Inter, ou do Galo? Não tinha argumento, pô. A não ser você falar, mas é a história, aí vai ter que ir lá nos anos 60, 50 e tudo, mas vai ficar até quando nessa parada? Então, assim, que bom que o Botafogo voltou a competir e ganhar coisa grande. Que bom. Espero que o Vasco faça isso logo. Fluminense ganhou a Libertadores recentemente, tem 2 anos. Espero que continue competindo. O Santos tá aí, tentando voltar a competir e tal, mas não dá pra viver só de histórias e histórias e histórias, porque enquanto isso estão os outros escrevendo novos capítulos na sua história, mas parece que nunca adianta. Eles escrevem, nunca chega. Escreve, nunca chega. Vai ser até quando isso aí? Tá errado, gente. Vocês estão errados. Quem acha isso tá achando errado. É uma opinião que você não tem o direito de ter. Desculpa. Cara, todo time é grande pro seu torcedor, a verdade é essa. Agora, historicamente, você não pode cometer barbaridades, entendeu? Então, assim, do ponto de vista de torcida, vai ter briga e vai ter gente daqui maior que daqui, de torcida. Título, vai ter gente daqui maior do que daqui. História, tá todo mundo no mesmo bolo aí. Então o que sustenta? Proteger essa galera aqui e achar que esse pessoal é menor porque sim, porra, só porque tá fora do teu eixo, aí desculpa, velho, tu tá viajando. O aleatório aí, por gentileza. Superman ou Batman? Quem é o seu herói preferido do universo DC? E aí vale uma dica cultural aqui, Superman já está nos cinemas, eu assisti no dia 9, porque as estreias antigamente eram sexta-feira. Aí começou a ter pré-estreia quinta. Agora já tem as estreias quinta e pré-estreia na quarta. Só que assim, eu comprei meu ingresso, levei minha família toda. Era a estreia da estreia, que é chamar de pré-estreia. E assim, cara, o filme tem ótimas discussões, dá uma humanizada no Super-Homem, que é algo comum no Batman, né? O Batman já é um herói humanizado, até porque ele não é um alienígena, né? Ele é um empresário multibilionário que resolve fazer justiça. Mas a história é muito boa, velho, desse Super-Homem. Acho que ele se reencontra com ele próprio, principalmente com o diálogo ali dos quadrinhos. Lutas muito longas, o filme muito bem feito e vale muito a pena, já estar nos cinemas de todo o Brasil, exclusivamente no cinema. Entre Superman e Batman, agora é mole com a bola quicando aí, eu falar... É Superman. Eu prefiro o Batman. Eu acho um herói mais complexo, mais profundo, com mais questões. A história, pra mim, era mais verossímil do Batman do que do Superman. Até porque, de novo, a gente tá falando de um alienígena que vem pra Terra com todos os poderes inimagináveis aí e só perde pra Kryptonita. O Batman não, tem fragilidades emocionais, uma história dramática e tal. Eu gosto muito do Batman. Inclusive, uma das minhas trilogias preferidas de todos os tempos é Batman Cavaleiro das Trevas. Dito isso, vá ver o Superman. Porque, ó, tá... E vou te falar, tá dando 95% de aprovação do público e quase 90% de crítica. É coisa pra c... viu? 85 ou 86% de aprovação dos críticos e 95% do público. Toma essa aí, meu amigo. Quero ver se vai pingar um bônus aí pra mim da mamãe Warner. Não? Podia ser em dólar, né?